Seca calma. O caminho certo para o lugar errado. Os Estados Unidos criaram um drone baseado em uma aeronave de guerra eletrônica. Em 5 de fevereiro de 2020, a famosa publicação americana Popular Mechanics publicou um artigo da Marinha, é um vislumbre do futuro próximo da guerra. Um inesperado combatente não tripulado da Marinha é um vislumbre da guerra no futuro próximo, que descreveu como a valente Marinha dos Estados Unidos testou veículos aéreos não tripulados, criado com base na aeronave, IA-18G Growler, baseada em porta-aviões. Para ser mais preciso, 2 UAVs, o IA-18G e um IA-18G tripulado, participaram de voos de teste realizados a partir de uma base naval dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o controle de voo de 2 UAVs foi realizado a partir do IA-18G tripulado. O programa de teste não é apresentado no artigo, no entanto, expressou a opinião de que a Marinha dos Estados Unidos está considerando seriamente a participação dos UAVs em suas missões militares. Ao mesmo tempo, a Marinha dos Estados Unidos tem outro programa relacionado aos drones, MQ-25 Stingray. Este UAV tem uma tarefa importante para aumentar o raio de combate dos caças F-18 Super Hornet, de 200 para 1.000 milhas náuticas. Ao executar essa tarefa, a Marinha dos Estados Unidos foi recomendada pelo Centro de Avaliações Estratégicas e Orçamentárias, especializado em pesquisa de políticas de defesa e planejamento do orçamento militar dos Estados Unidos, como uma maneira de combater os portadores de mísseis antiaéreos hipersônicos. Outro fato relacionado ao UAV para a Marinha dos Estados Unidos e ao programa de drones de ataque, X-47B, baseado em porta-aviões é digno de nota. Apesar dos voos experimentais bem-sucedidos realizados de 2011 a 2015, o programa foi encerrado devido ao alto custo de construção e operação. Porque o comando da Marinha dos Estados Unidos, em vez do X-47B, escolheu o IA-18G como drone? A resposta é simples. Por um lado, o Super Hornet F-18 é a principal força de ataque dos porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, sob a qual uma base material e técnica foi criada para todo o período de sua operação. Por outro lado, o conceito de combinação do operador de UAV a bordo da aeronave e o próprio UAV é uma das áreas promissoras em que a Boeing está envolvida. Em fevereiro de 2019, foi mostrado um protótipo de um novo UAV de reconhecimento de choque de inteligência artificial, desenvolvido pela Boeing. Os desenvolvedores disseram que, além de destruir alvos, a BATS poderá conduzir guerra eletrônica, realizar missões de reconhecimento e vigilância emparelhadas com os aviões P-8 Poseidon e outras aeronaves da Marinha. Combinando todos esses argumentos, chegamos à conclusão de que a Marinha dos Estados Unidos planeja criar aeronaves em uma versão não tripulada que trincará e destruirá os sistemas de defesa aérea, tanto marítimos quanto terrestres. Converter o IA-18G em um drone não é difícil do ponto de vista técnico, assim como criar um sistema de controle para seu voo no ar através do qual será possível lançar mísseis anti-radar. Há outro argumento adicional a favor desta solução. O IA-18G, não tripulado em operação será idêntico à versão tripulada, diferindo apenas nos módulos do sistema de controle remoto. Essa combinação entre aeronaves e UAVs é perigosa? Como um caminho de desenvolvimento para drones de ataque e reconhecimento? É claro que sim. O fato é que os drones estão se tornando mais automatizados. Eles podem voar independentemente em uma determinada rota a qualquer distância. O operador do UAV não controla mais seu voo, apenas ajusta a rota e assume o controle em situações de emergência. Como você sabe, é precisamente a grandes distâncias do operador que os UAVs são mais vulneráveis à interceptação, à perda de comunicação com o centro de controle e a erros de roteamento. Nos casos em que o operador está à distância,
permitindo manter comunicação estável e troca de dados com o UAVs. Todas essas deficiências são niveladas. Ao mesmo tempo, os operadores de UAVs, em condições de comunicação estável, podem mudar sua missão de voo. A comunicação estável e rápida com o grupo UAV permite que você use táticas flexíveis para neutralizar efetivamente os sistemas de defesa aérea em camadas. O conceito de enxame de drones é precisamente baseado na rápida reestruturação da ordem de batalha do enxame, uma combinação de UAVs de ataque e reconhecimento no primeiro escalão de ataque, que em tempo real, rompe a defesa aérea do inimigo, causando dano primário ao radar e transmitindo designações de alvo para o segundo escalão, entre as quais estarão os operadores do enxame de drones. Não se esqueça que no sistema de defesa aérea enxame de drones gastará minha munição, que não é infinita. O combate antiaéreo pode se desenvolver para que essa munição não seja suficiente para o segundo nível. Naturalmente, esta é uma imagem ideal do desenvolvimento de tecnologias UAVs do futuro, o que definitivamente afetará a melhoria de sistemas de defesa aérea. E assim, os sistemas antiaéreos estão combatendo com sucesso um novo tipo de ameaça. Portanto, o que os americanos inventaram é, em princípio, verdadeiro e promissor, mas há nuances. Como você sabe, os UAVs foram criados como um substituto relativamente barato para aviões e helicópteros, cujo baixo custo consistia no fato de os aviônicos não terem redundância quádrupla e os sistemas de reconhecimento eram mais baratos. O custo de um Super Hornet F-18 é de cerca de 101 milhões de dólares. Sua modificação do IA-18 Growler é mais cara devido à aviônica especializada instalada, responsável por interferência, sistemas de guerra eletrônica. Uma versão não tripulada do IA-18G, com um sistema de inteligência artificial, pode aumentar o preço para 130 milhões de dólares. Como resultado, o IA-18G, não tripulado, será mais caro que o Zangão estratégico mais caro, RQ Global Hawk, que é quase 3 vezes mais barato que o F-18 Super Hornet. Ao mesmo tempo, a tripulação do Super Hornet F-18, composta por 2 pessoas, sempre será mais eficaz do que qualquer outro drone na avaliação da situação, na decisão sobre o uso de armas, bem como na execução de manobras antiaéreas e antimísseis. Além disso, a ideia de criar drones com base nas aeronaves Mi-21 e Tu-16 foi realizado na União Soviética nos anos 60 do século passado. No entanto, foi reconhecido como não promissor, uma vez que os UAVs de mísseis, como o Tu-141 Stris, o Tu-143 Reis e o Tu-300 Corsum, eram mais capazes de lidar com tarefas de reconhecimento e destruição de alvos em face de uma forte defesa aérea e guerra eletrônica. Portanto, os americanos estão no caminho certo, mas não lá.